Olá pessoal, eu separei um material aqui para a gente discutir hoje que é muito importante e é central para os projetos socioambientais, que é o gerenciamento do risco. O que é risco conceitualmente? Risco é qualquer evento incerto que pode afetar positivamente ou negativamente o objetivo do seu projeto. Esse é o conceito de risco. A morte é um risco? Não. A morte é um fato. Todos nós morreremos, então não é um risco, é um fato. Se ao caminhar em cima de um lugar perigoso, uma ponte, algo assim, existe um risco de você cair, que tem alta probabilidade, se o lugar for muito movimentado ou muito estreito, e tem alto impacto, tão alto que provavelmente você vai morrer. Isso é um risco. Agora, a morte em si é um fato. Então, esse é o conceito de risco. Risco é um evento incerto que pode acontecer ou não. Ele tem dois componentes, a probabilidade e o impacto, esse que eu acabei de comentar. Então, todo risco ele tem uma probabilidade e um impacto. E qual é a função do gestor de projetos socioambientais? Considerando que o risco tem uma probabilidade e um impacto, a gente precisa plotar isso numa ferramenta. A ferramenta que eu trouxe para mostrar para vocês hoje é a matriz de avaliação de risco. A matriz de avaliação de risco ela é composta por um eixo Y, onde você vai posicionar a probabilidade do risco acontecer, e ela é composta por um eixo X, onde você vai mostrar o impacto, ou seja, se esse risco acontece, qual é o impacto sobre o meu projeto. Aqui eu sugeri três ranqueamentos, três possibilidades, alto, médio e baixo. Você pode sugerir a que fizer sentido para o seu projeto. Então, probabilidade alta, média e baixa desse risco acontecer, impacto baixo, médio e alto desse risco acontecer. Para fins de exemplo, eu trouxe três riscos aqui para a gente analisar. Risco B, risco C e risco A. Você percebe que fisicamente eles já são posicionados em locais diferentes dessa nossa matriz de avaliação de risco. E para que serve essa matriz? Ela serve para você classificar os riscos e para você também sinalizar qual é a tolerância do projeto para com aquele risco. E aí, o que você faz? Você posiciona os riscos na matriz e aqui você já tem uma percepção, você já fez o primeiro movimento que é identificar o risco e classificar o risco. Só isso basta? Não, não basta. Você fez uma etapa muito importante, que é identificar e classificar. Acabou o seu trabalho aí enquanto gestor de projetos socioambientais? Não, não acabou. O segundo passo importante é você fazer um plano para gerenciar esses riscos, né? Não basta identificar, você precisa também gerenciar. Lembrando que gestão implica ação. Você não gere sem ação. Então aqui a gente está falando de movimento de agir, depois que você identifica e classifica. E aí eu vou apresentar para vocês uma segunda ferramenta aqui da nossa discussão, que é o plano de gerenciamento do risco. Então, depois que você usou a matriz para fazer a avaliação, você vai usar um plano para mostrar como você vai agir mediante aqueles riscos identificados. Então, com os nossos três exemplos aqui, risco B, risco C e risco A, o que a gente vai dizer no nosso plano? Bom, a gente vai dizer que para o risco B, como ele tem alto impacto e alta probabilidade, nós vamos gerenciar de perto. O que é gerenciar de perto? Pode ser convocar reuniões semanais com os stakeholders mais importantes, pode ser usar um software específico para monitorar aquele indicador, você vai monitorar de perto. Já o risco A, que a gente identificou aqui, que tem alto impacto, porém baixa probabilidade, nós vamos gerenciar também, mas a gente vai fazer uma monitoração, um monitoramento leve, não vamos gastar tanta energia assim. E o risco C? O risco C é aquele risco que está bem posicionado aqui, tem médio impacto e baixa probabilidade. A gente vai aceitar. Olha a palavra que eu usei, nós vamos aceitar, nós não estamos ignorando. Ignorar é diferente de aceitar. Aceitar é saber que existe e você conviver com aquilo. Então, o que a gente nunca pode fazer em gestão de risco é simplesmente ignorar o risco, né? A ignorância não é uma possibilidade para um gestor profissional de projetos socioambientais, de qualquer projeto, inclusive os socioambientais. Então, o objetivo, em resumo, desse nosso flipchart aqui é dizer que o plano estratégico de gestão de risco ele tem sempre a intenção de minimizar a probabilidade e o impacto de riscos negativos e aumentar a probabilidade e o impacto de riscos positivos. E aí o que você vai fazer? Lembra que eu falei que gestão é ação, né? Não existe gestão
só rezando, gestão é ação. Então, ou você vai evitar o risco, ou seja, ia fazer uma determinada atividade que está com uma chance de dar errado, tem né, uma probabilidade de um risco, uma chuva, uma seca, uma enchente, o que for, você evita. Não vamos fazer agora, vamos fazer daqui a 3 meses, isso é evitar. Você pode transferir, né, quando a gente contrata um seguro, uma seguradora, a gente está transferindo o risco. A gente pode também mitigar, ou seja, reduzir a chance dele acontecer, ou também uma terceira opção, aceitar o risco, que é o que a gente vai fazer com o risco C. Não é opção para o gestor profissional de projetos, repito, ignorar o risco. Isso não é uma opção para a gente, ok? E aí eu digo mais uma coisa, quando a gente fala em transferir o risco, é muito legal a discussão em ESG, porque a SUSEP, por exemplo, ela está exigindo que você comprove qual está sendo a sua abordagem com relação à gestão socioambiental, porque se você tem uma abordagem negligente nesses 3 aspectos, social, ambiental e de governança, ela não quer mais renovar seguro com você, ou ela vai te cobrar uma taxa altíssima. Então, no momento de transferir o risco, até para transferir o risco, vocês têm que estar fazendo uma gestão responsável do seu projeto, porque senão nem a sua seguradora vai querer ou vai te cobrar uma fortuna para aceitar que você transfira o risco para ela, tá bom? Então, esse foi um resumo sobre gestão de risco. Eu sempre trago conteúdo para que você possa aplicar imediatamente na sua prática profissional. A minha intenção aqui é profissionalizar a gestão de projetos socioambientais, então espero que isso tenha lhe servido. Faça um bom uso e a gente se vê no próximo vídeo.